o multiverso e o princípio antrópico, uma análise científica expandida. Introdução à hipótese do multiverso. A hipótese do multiverso representa um dos conceitos mais fascinantes e controversos da física teórica moderna. Ao contrário do que muitos pensam, a ideia não surgiu como especulação filosófica, mas emergiu naturalmente de diversas teorias físicas bem estabelecidas. A questão fundamental não é se devemos acreditar em múltiplos universos, mas sim se as teorias que prevêem sua existência são cientificamente válidas e testáveis. Fundamentos teóricos do multiverso. A teoria inflacionária, proposta por Alan Guth em 1980 e refinada por Andrei Linde, sugere que o universo passou por uma expansão exponencial nos primeiros momentos após o Big Bang. A equação de Friedman modificada para incluir a inflação é H2 dá 8pg3 K A2 plus L+3, onde H é o parâmetro de Hubble, G a constante gravitacional, R a densidade de energia, K a curvatura espacial, A o fator de escala e L a constante cosmológica. Durante a inflação, o termo L3 domina, causando expansão exponencial. A teoria das cordas e dimensões extras. A teoria das cordas prevê a existência de 10 ou 11 dimensões espaciais, das quais apenas 3 são observáveis em nossa escala. As dimensões extras são compactificadas segundo a geometria de Calabi-Yau, e diferentes configurações dessas dimensões podem resultar em universos com leis físicas distintas. O número de possíveis compactificações é estimado em aproximadamente 10.500. Um valor astronômico conhecido como landscape das cordas. Mecânica quântica e interpretação de muitos mundos. A interpretação de muitos mundos, de Hugh Everett III, formulada em 1957, sugere que a função de onda universal, H nunca colapsa, mas sim que todos os estados possíveis coexistem em ramos paralelos do universo. Cada medição quântica resulta na divisão do universo em múltiplas realidades, cada uma correspondendo a um resultado possível da medição. Esta interpretação elimina o problema da medição quântica, mas ao custo de postular infinitos universos paralelos. O problema da testabilidade científica. A falseabilidade, critério estabelecido por Karl Popper, exige que teorias científicas façam previsões testáveis que possam ser refutadas por observações. O multiverso apresenta um desafio único: como testar a existência de regiões do espaço-tempo que, por definição, não podem se comunicar conosco. Esta questão levanta debates fundamentais sobre o que constitui ciência legítima versus especulação metafísica. Evidências indiretas do multiverso. Embora não possamos observar diretamente outros universos, podemos buscar evidências indiretas em nosso próprio cosmos. Padrões na radiação cósmica de fundo, anomalias na distribuição de matéria escura e certas características das flutuações quânticas primordiais podem carregar assinaturas de colisões entre universos bolha ou da estrutura maior do multiverso. O problema do ajuste fino nosso universo apresenta cerca de 25 constantes fundamentais, cujos valores parecem ajustados com precisão extraordinária para permitir a existência de estruturas complexas e, eventualmente, vida. A constante de estrutura fina, A2, 4 peso C, e no 137, por exemplo, deve estar dentro de uma faixa muito estreita para que átomos sejam estáveis. Pequenas variações em A resultariam em universos onde elementos pesados não poderiam se formar. A hierarquia de massas das partículas. O modelo padrão da física de partículas contém uma hierarquia de massas que abrange mais de 12 ordens de magnitude, desde neutrinos até o quark top. A massa do bóson de Higgs, 125 GeV, é surpreendentemente pequena comparada à escala de Planck, 1019 GeV. Correções quânticas deveriam tornar essa massa muito maior, um puzzle conhecido como o problema da hierarquia. A constante cosmológica e o problema do vácuo.
A densidade de energia do vácuo, representada pela constante cosmológica L, tem um valor observado de aproximadamente 10 de 29 GeV. Cálculos teóricos usando teoria quântica de campos prevêem um valor cerca de 1120 Esta vezes discrepância, maior, chamada de a pior previsão da física, sugere que nossa compreensão fundamental do vácuo quântico está incompleta. Supersimetria e cancelamento de divergências. A supersimetria propõe que cada partícula do modelo padrão possui um parceiro supersimétrico com spin diferente de 2. Esta simetria, se existir, cancelaria naturalmente as correções quânticas que tornam a massa do Higgs muito grande. A lagrangiana supersimétrica inclui termos que relacionam bósons e férmions. L férmions, plus L bósons, plus L interação, onde as contribuições dos parceiros supersimétricos se cancelam nas correções quânticas. Flutuações quânticas e energia de ponto zero. O princípio da incerteza de Heisenberg, dt. 2, implica que mesmo o vácuo quântico possui flutuações energéticas. Cada modo de vibração do campo quântico contribui com uma energia de ponto zero, E0, onda 2. Quando somadas sobre todos os modos possíveis, essas flutuações produzem uma densidade de energia infinita, requerendo técnicas de renormalização para obter resultados finitos. Campos escalares e potencial efetivo. O campo de Higgs é descrito por um potencial VF M2F2 plus LF4, onde M2 zero e L zero para quebra espontânea de simetria. Correções quânticas modificam este potencial, adicionando termos proporcionais a L2F2, onde L é um cutoff ultravioleta. Para manter MGs sem T's, GV quando L. 1019. GV é necessário um ajuste fino de uma parte em 1034. O princípio antrópico fraco e forte. O princípio antrópico fraco, PAF, afirma que observamos um universo compatível com nossa existência simplesmente porque não poderíamos observar um incompatível. O princípio antrópico forte, PAF, vai além, sugerindo que o universo deve ter propriedades que permitem o desenvolvimento de observadores. Matematicamente, o PAF pode ser expresso como Ps. Observadores existem. 1. Distribuições probabilísticas no multiverso. Se diferentes universos têm diferentes valores para constantes físicas, podemos modelar isso usando distribuições de probabilidade. Para uma constante C, a probabilidade a priori PC pode ser uniforme, distribuição plana, ou seguir alguma distribuição derivada da física fundamental. A probabilidade posterior, considerando seleção antrópica, é PC vida possível, PC, P vida possível de C. O cálculo de Weinberg. Steven Weinberg calculou o valor máximo da constante cosmológica compatível com formação de estruturas usando argumentos antrópicos. Ele mostrou que Lmax, 8pg3rem, onde Rm é a densidade de matéria na época da igualdade matéria-radiação. Este cálculo previu uma constante cosmológica pequena, mas positiva, 10 anos antes de sua descoberta observacional. Critérios para a formação de estruturas. A formação de galáxias requer que perturbações de densidade D, Gis R, cresçam por instabilidade gravitacional. Em um universo dominado por energia escura, perturbações param de crescer quando a energia escura se torna dominante. O critério de Weinberg exige que estruturas atinjam D1 antes que isso aconteça, limitando assim o valor máximo de L. Evolução cosmológica e escalas de tempo. A evolução do universo pode ser dividida em eras distintas: inflação, nucleossíntese primordial, recombinação, formação das primeiras estrelas e dominação da energia escura. Cada era tem escalas de tempo características. T, inflação. 1036S, T, nucleossíntese. 20 mini, T, recombinação.
380 mil anos, e T energia escura, 5 bilhões de anos. A energia escura começou a dominar relativamente tarde, permitindo que estruturas se formassem. Nucleossíntese primordial e constantes fundamentais. A nucleossíntese do Big Bang, que ocorreu nos primeiros 20 minutos, é extremamente sensível às constantes físicas fundamentais. A abundância de hélio 4 depende crucialmente da razão entre as taxas de expansão e as taxas de reações nucleares. Pequenas mudanças na constante de Fermi GF ou na diferença de massa nêutron-próton DM, Edurna MN, MP alterariam drasticamente as abundâncias dos elementos leves. Síntese de elementos pesados e ressonâncias nucleares. A síntese de carbono em estrelas ocorre através do processo triplo alfa, que requer uma ressonância específica no núcleo de 12C descoberta por Fred Hoyle. Esta ressonância, conhecida como estado de Hoyle, tem energia e 7,65 MeV. Se esta energia fosse diferente por apenas 0,5%, as estrelas não produziriam carbono suficiente para formar planetas rochosos e vida baseada em carbono. Teorias de grande unificação e decaimento do próton. As teorias de grande unificação, GUTS, propõem que as forças forte, fraca e eletromagnética se unificam em altas energias, 1016 GeV. Essas teorias preveem o decaimento do próton com tempo de vida TP 1034 anos. O fato de não observarmos decaimento do próton impõe restrições severas nas GUTS, mas também sugere que a estabilidade da matéria ordinária requer ajuste fino dos acoplamentos das forças. Bariogênese e assimetria. Matéria-antimatéria. O universo observável contém muito mais matéria que antimatéria, quantificado pela razão baryon-fóton. I, bijun, N, B, N, G, 6, Xu, 10, 10. As condições de Sakharov para a bariogênese exigem 1. Violação do número bariônico. 2. Violação de C e CP. E 3. Desequilíbrio termodinâmico. O modelo padrão não produz assimetria suficiente, requerendo física além do modelo padrão. Matéria escura e estrutura em grande escala. Aproximadamente 27% do universo consiste em matéria escura, que interage gravitacionalmente, mas não eletromagneticamente. A densidade de matéria escura, OPRO DM027, deve estar em uma faixa estreita. Muito pouca, e galáxias não se formariam. Muito, e o colapso seria tão rápido que estrelas não teriam tempo de evoluir. A natureza da matéria escura permanece um dos maiores mistérios da cosmologia. Radiação cósmica de fundo e flutuações primordiais. A radiação cósmica de fundo, CMB, preserva um registro das condições do universo primordial. As flutuações de temperatura DTT 10,5 são surpreendentemente pequenas e seguem um espectro de potência quase invariante de escala. Estas flutuações, amplificadas pela gravidade, eventualmente formaram todas as estruturas observadas. O espectro exato requer ajuste fino dos parâmetros inflacionários. Transições de fase e quebra espontânea de simetria. O universo passou por várias transições de fase durante seu resfriamento. Quebra da simetria eletrofraca, B100 GeV. Confinamento de quarks, 200 MeV. E recombinação, B16,3 eV. Cada transição envolve quebra espontânea de simetria, descrita pelo mecanismo de Higgs. O potencial efetivo, VFT, depende da temperatura, com mínimos que mudam conforme T diminui. Cordas cósmicas e defeitos topológicos. Transições de fase podem produzir defeitos topológicos como cordas cósmicas, paredes de domínio e monópolos magnéticos. Cordas cósmicas têm densidade linear de massa m tessa e V2, onde I é o parâmetro de acoplamento e V a escala de quebra de simetria. Observações do CMB limitam M10,7 em unidades de Planck, restringindo modelos de cordas cósmicas. Gravidade quântica e espuma quântica. Na escala de Planck, LP, GLOS, GC3, 1035 mito,
flutuações quânticas da geometria do espaço-tempo tornam-se importantes. A espuma quântica resultante pode afetar a propagação de partículas de alta energia, potencialmente observável em raios gama de fontes distantes. Violações da invariância de Lorentz na escala de Planck são procuradas em experimentos de alta precisão. Holografia e correspondência ADS, CFT. O princípio holográfico sugere que toda informação em um volume pode ser codificada em sua superfície. A correspondência ADS-CFT, proposta por Maldacena, relaciona teorias de gravidade em espaços anti-de Sitter, com teorias conformes em suas fronteiras. Esta dualidade S, a Kasna, C3-4G-A, onde S é a entropia, C, a velocidade da luz, G, a constante gravitacional, a constante de Planck, e A, a área da superfície. Energia escura e equação de estado. A energia escura é caracterizada por uma equação de estado W na PR, onde P é pressão e R densidade de energia. Para causar expansão acelerada, requer-se W13. Observações indicam W1, consistente com uma constante cosmológica. Valores W ou energia fantasma, levariam a um Big Rip, onde todas as estruturas seriam destruídas em tempo finito. Modelos de quintessência. A quintessência propõe que a energia escura é um campo escalar dinâmico F com potencial VSF. A densidade de energia é R2F2 plus VCF e a pressão PSARS 122F2 VF. Para a energia escura, requer-se que o campo role lentamente. FI2 VEF. Diferentes potenciais, VEF, produzem diferentes histórias evolutivas para WZ, potencialmente distinguíveis observacionalmente. Inflação eterna e multiverso caótico. A inflação eterna, desenvolvida por Linde, sugere que a inflação nunca termina globalmente, mas apenas localmente. Flutuações quânticas podem fazer o campo inflaton F subir o potencial em algumas regiões, enquanto desce em outras. Regiões onde FIFC continuam inflacionando, criando infinitos universos bolha. A dinâmica é governada pela equação de Langevin, Fi e SI, V, Φ, plus Is, TC, onde Xi, T, D é ruído quântico. Problema da medida no multiverso. Em um multiverso infinito, todos os eventos possíveis ocorrem infinitas vezes, tornando comparações probabilísticas problemáticas. Diferentes medidas, maneiras de contar observadores, podem levar a previsões diferentes. A medida causal conta observadores dentro de horizontes causais finitos, enquanto a medida de volume próprio pesa por volume espacial. Estas escolhas afetam previsões antrópicas. Seleção natural de universos. Lee Smolin propôs que universos reproduzem através da formação de buracos negros, que criam novos universos com parâmetros ligeiramente alterados. Universos que produzem mais buracos negros têm mais descendentes, levando à evolução darwiniana de parâmetros cosmológicos. Esta hipótese prevê que nosso universo deveria ser otimizado para a formação de buracos negros, não para a vida. Teoria M e Branazá. Teoria M, extensão da teoria das cordas em 11 dimensões, inclui objetos estendidos chamados branas. Nosso universo 3+1 dimensional poderia ser uma 3-brana flutuando em um espaço de dimensões superiores. Book. Colisões entre branas poderiam gerar Big Bangs, oferecendo um mecanismo para múltiplos universos. A ação de Dirac-Born-Infeld descreve a dinâmica das branas. Cosmologia de branas e modelo Ekpirotic. O modelo Ekpirotic propõe que o Big Bang resultou da colisão entre duas branas paralelas. Este modelo resolve problemas da cosmologia padrão, horizonte, planura, monópolo, sem inflação. As flutuações de densidade surgem de flutuações quânticas na separação entre branas. A escala de tempo para a colisão é T, A2, M5, M4 passam, 2TP.
onde M5 e M4 são escalas de massa em 5 e 4 dimensões. Gravidade modificada em dimensões extras. Modelos com dimensões extras podem modificar a gravidade em escalas cosmológicas. O modelo DGM, de Valley, Gabadadze e Porrati, modifica a ação de Einstein-Hilbert, S, AS, 1, 16PG4, D4XG, R4, plus 1, 16PG5, D5XG, R5, onde os subscritos denotam 4D e 5D. Esta modificação pode explicar a aceleração cósmica sem energia escura, mas enfrenta desafios observacionais. Testes observacionais de multiverso. Embora outros universos sejam inobserváveis diretamente, assinaturas indiretas podem ser detectáveis. Padrões circulares na CMB poderiam indicar colisões entre universos bolha. Violações da invariância estatística isotrópica sugeririam um multiverso anisotrópico. A descoberta de monópolos magnéticos ou cordas cósmicas forneceria evidência para transições de fase em teorias que prevêem multiversos. Experimentos de laboratório e física fundamental. Aceleradores de partículas como o LHC testam teorias que implicam multiversos. A descoberta de supersimetria validaria modelos que resolvem o problema da hierarquia naturalmente. A produção de mini-buracos negros indicaria dimensões extras. Medições precisas de constantes fundamentais podem revelar se elas são realmente constantes ou variam cosmologicamente. Implicações filosóficas. O multiverso levanta questões filosóficas profundas sobre realidade, causalidade e o papel dos observadores. Se todos os universos possíveis existem, qual é o status ontológico das leis físicas? O conceito de possibilidade torna-se físico, não apenas lógico. A navalha de Occam deve ser aplicada às teorias ou aos universos. Estas questões conectam física fundamental com filosofia da ciência. Limites computacionais e universos simulados. O argumento de simulação de Nick Bostrom sugere que civilizações avançadas podem simular universos inteiros. Se verdadeiro, é mais provável que vivamos em uma simulação que, na realidade, base. Limites computacionais quânticos, como o limite de Margolus-Levitin, Nmax, Imagis 2E, P, restringem operações por segundo em sistemas físicos, potencialmente detectáveis como pixelação da realidade. Entropia e segunda lei no multiverso. A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia sempre aumenta, mas em um multiverso eterno, isso leva a paradoxos. Flutuações estatísticas eventualmente criariam cérebros de Boltzmann, observadores formados aleatoriamente que seriam mais numerosos que observadores evoluídos. A medida correta deve explicar por que observamos um universo de baixa entropia. Informação quântica e emaranhamento. O emaranhamento quântico conecta partículas através do espaço-tempo, potencialmente fornecendo um mecanismo para correlações entre universos paralelos. A entropia de emaranhamento S, aves, TR, R log R, quantifica estas correlações. Experimentos de Bell testam não localidade quântica, que poderia se manifestar diferentemente em geometrias de multiverso. Critérios estatísticos para seleção antrópica. Métodos bayesianos formalizam o raciocínio antrópico. Dado um prior PC para parâmetros físicos T e uma likelihood P, observações T, o posterior PCP, observações P, observações TPC, incorpora seleção observacional. Diferentes priors levam a diferentes previsões, destacando a importância de justificar escolhas metodológicas. Complexidade e emergência. Propriedades complexas, como vida e consciência, emergem de leis físicas simples através de auto-organização. Teoria de percolação, transições de fase e criticalidade auto-organizada descrevem como complexidade surge espontaneamente. O parâmetro de ordem F para estas transições poderia ser otimizado antropicamente.
sugerindo que universos habitáveis residem próximos a pontos críticos, cosmologia quântica e função de onda do universo. A equação de Wheeler-DeWitt, HC Lagrange-0, descreve a evolução quântica do universo inteiro, onde H é o hamiltoniano gravitacional e 6, a função de onda cósmica. Diferentes propostas para condições de contorno, Hartley-Hawking tunelamento, resultam em diferentes previsões para propriedades observáveis, potencialmente distinguindo entre modelos cosmológicos. Paradoxos temporais e causalidade. Viagem no tempo e curvas temporais fechadas criam paradoxos causais que multiversos poderiam resolver através do princípio de Novikov. Apenas histórias autoconsistentes são permitidas. A conjectura de proteção cronológica de Hawking sugere que flutuações quânticas impedem a formação de máquinas do tempo macroscópicas, preservando causalidade em escalas observáveis. Unificação de forças e simetrias. O programa de unificação busca uma teoria de tudo que unifique todas as forças fundamentais. Teorias candidatas como supercordas, gravidade quântica em loops e geometria não comutativa fazem previsões diferentes para a estrutura do multiverso. Simetrias de Gauge, supersimetria e simetrias topológicas governam quais universos são fisicamente realizáveis. Aspectos tecnológicos e futuros experimentos. Futuras missões espaciais como Euclide, Roman e detectores de ondas gravitacionais de terceira geração testarão modelos cosmológicos com precisão sem precedentes. Mapeamento 3D de estruturas em grande escala, lentes gravitacionais fracas e arqueologia estelar podem revelar assinaturas de física além do modelo padrão e evidências indiretas de multiversos. Aplicações práticas da física de multiversos. Pesquisa em multiversos impulsiona desenvolvimentos em computação quântica, criptografia e tecnologias de informação. Algoritmos quânticos exploram paralelismo em espaços de Hilbert de alta dimensão, efetivamente consultando universos paralelos. Princípios antrópicos informam estratégias de busca por vida extraterrestre e design de experimentos de astrobiologia. Limitações e críticas científicas. Críticos argumentam que o multiverso é intrinsecamente não científico por ser não testável. Outros contestam que múltiplos universos violam a parcimônia científica. Contudo, a história da ciência mostra que conceitos inicialmente considerados não observáveis, átomos, genes, ondas gravitacionais, eventualmente tornaram-se acessíveis experimentalmente. A questão é temporal, não fundamental. Perspectivas futuras e conclusões. O multiverso representa a fronteira atual entre física e metafísica, desafiando nossas concepções sobre realidade e observabilidade. Desenvolvimentos em gravidade quântica, cosmologia observacional e experimentos de alta energia continuarão refinando nossa compreensão. Independentemente de sua realidade ontológica, o multiverso já provou seu valor heurístico, gerando insights profundos sobre ajuste fino, princípios antrópicos e a natureza fundamental da existência física.